Existem artistas que não têm nenhuma formação acadêmica e nem buscam e nem têm interesse nisso, né? Eles são autodidatas, eles buscam, eles vão desvendando, destrinchando a coisa sozinhos e vão fazendo do jeito deles. Não tem assim esse apego às questões acadêmicas, ao desenho, o estudo de cores, perspectiva, proporções, nada disso. Eles não se prendem a essas regras tradicionais, eles vão criando do jeito dele, flui espontaneamente. Tanto que eles até criam, às vezes, produzem seu próprio suporte, a sua tela, a sua madeira, seu objeto, produzem a própria tinta, às vezes com terra também, produzem os seus pincéis, os seus materiais. Então, tanto quando eu falo isso, é tanto na área de desenho quanto de pintura, como qualquer área, a área da cerâmica também, por exemplo. Esse tipo de arte é denominado como arte primitiva ou ingênua ou naif. Lembrando que naif, na verdade, é uma palavra francesa que significa ingênua. Então, você pode utilizar esses três termos. No entanto, quando a gente fala arte primitiva, a tendência é que nos remeta à pré-história, à arte rupestre. Então, a arte naif ou arte ingênua é essa arte que não se sustenta nessas técnicas tradicionais, e essa é a riqueza. Pensa, se um artista que trabalha dessa forma, ele for aprender, estudar as técnicas acadêmicas, ok, pode ser interessante e tal, mas existe também o risco de ele meio que se perder nessa coisa, ele meio que perder a identidade, ele não fica nem uma coisa nem outra coisa, tá? Mas isso é só para pensar. Então eu trago como exemplo aqui o cara que é chamado, foi considerado o pai da arte naif, que é Henri Rousseau, um francês. E assim como tantos outros artistas, tantas outras histórias, o percurso dele não foi fácil, ele não vivia da sua arte. Ele era, na verdade, um escriturário de um escritório de advocacia, parece. Então, ele produzia a obra dele. Pensa, nós estamos falando em torno de 1900, por aí e tal. Na França, quem vivia nessa época? Lembra, né? Era efervescência cultural. Tava lá Pablo Picasso, Matisse, Monet, aquela galera toda produzindo com altos conhecimentos e pensamentos e não sei o quê. Aí vem um cara que nem vive de arte e tenta inscrever uns trabalhos num salão de arte. O que acontece? Ele foi ridicularizado, porque ele não usava todas essas técnicas. Não que essa galera dessa época fosse presa ao tradicionalismo, mas o trabalho dele era diferente. Ele não se prendia a questões como proporções, como perspectiva, né? Tanto que você pode ver, de repente, uma flor que seria pequena, ela fica gigante. No caso específico dessa obra, que é o sonho, os planos estão muito juntos, não dá muito bem para você entender o que é o primeiro, segundo, terceiro plano, tá um pouquinho misturado, né? Até dá para entender, mas tá um pouquinho misturado. Então, ele usa também as cores de uma forma que não parecem reais. Mas se você observa que nesse caso ele tem um domínio da técnica de pintura. E tem uma riqueza muito grande nesse trabalho, mas à época não foi reconhecido. Lá pelas tantas ele teve apoio de alguns artistas e tal, mas a maioria era contra, rejeitava. E assim como Van Gogh, como tantos outros, hoje uma obra do cara é altamente reconhecida, considerada e valorizada.
para ver como a coisa anda, né? Como o jogo vira. Um outro exemplo que eu trago aqui é a pintora brasileira Djanira. Dá para ver direitinho na obra Santana de Pé como a pintura dela é simples, é ingênua, e daí vocês podem pesquisar tantas outras obras dela que tem toda essa questão de proporção e tal, então causa um pouco de estranheza para quem está mais habituado com as regras acadêmicas, né? É uma pintura simples, com cores básicas, sem o requinte, aprimoramento da pintura acadêmica. Mas evidentemente que tem o seu valor, o seu espaço e o seu reconhecimento. Um outro exemplo é o mestre Vitalino. Então, o mestre Vitalino é brasileiro, nasceu em Caruaru, no Pernambuco. Existem famílias inteiras que trabalham na produção de peças com barro. E o mestre Vitalino foi um artesão que se destacou pela qualidade das suas peças, pela temática das suas peças, mas você observa claramente também essa questão da proporção, a questão das cores, mas tem uma riqueza muito grande, tanto que de artesão ele é considerado hoje como um artista importante que representa o trabalho do barro no Brasil. E olha que interessante, que você pode pensar, começa a pensar já, pô, mas então, artesanato, arte, como é que é essa questão de arte e artesanato? Por que uma coisa é arte e outra coisa não é só artesanato? Então, deixa no ar que a gente vai fazer uma apresentação específica sobre isso para a gente levantar e refletir sobre essas questões.